Bom dia, boa tarde, boa noite, galera da Híbrido. Estamos aqui para o 7º Garimpo da Híbrido, o novo programa aqui de filmes, discussões e busca de raridades aqui do nosso site. Comigo hoje o nosso grande parceiro aqui, Francisco Carbone, de Cenas de Cinema, e, de novo, nosso grande amigo Fábio Roquemar, professor da Universidade de Passo Fundo, e também compõe o podcast Filmes Clássicos, um dos melhores conteúdos de áudio do cinema aqui do Brasil, na minha opinião. Né? Hoje o tema aqui, a gente vai falar um pouco do lançamento do cinema, chama Era Uma Vez um Gênio, novo filme do George Miller, e aproveitar para falar um pouco desse diretor australiano, que tem uma carreira com poucos filmes, mas todos eles marcantes de alguma forma. Né? E eu fui ver hoje o filme, hoje, domingo, aqui no Estacionante Rio, e eu até coloquei, quando eu botei lá minha nota do Letterboxd no Instagram, eu até botei um Força Net Rio, porque a situação tá complexa, tá? Aí o Chico, que já foi do Rio, vai talvez entender um pouco mais, mas já não tinha bilheteria no cinema, agora bilheteria ou é aquela máquina automática, ou é comprar ingresso no bar, agora, você compra na Bombonier. Quem abre as salas são os serventes. Eu senti falta de um pessoal que geralmente ficava ali. Eu só vi serventes fazendo esse serviço lá. Pelo menos era início da tarde, né? Talvez mais tarde chegasse mais gente, mas senti falta disso. Enfim, é um espaço muito importante aqui de cinema que, infelizmente, está sofrendo muito com essa retomada e que eu espero que as pessoas se engajem antes de fechar, né? Não ficar que nem o Rox aqui em Copacabana, que as pessoas só engajaram depois que fechou. E agora tem até uma notícia que talvez reabra em outro formato ou formato semelhante. Espero que também não vire o que virou o Palácio, como até o Chico disse na semana passada, um teatro de peças ruins. Que volte com o cinema, que volte com tudo. Então fica essa mensagem aí preliminar de falar do filme, né? É interessante, Cadu, sem querer te interromper, que a gente fale sobre o Cavi Borges, né, que é uma pessoa que está à frente da agitação cultural envolvendo o Espaço e o Estação Botafogo hoje. É uma pessoa que tem promovido muitas sessões curiosas e interessantíssimas. Tipo, semana passada teve o Dia da Visibilidade Lésbica e eles passaram Amor Maldito, da Adélia Sampaio, com direito à Adélia Sampaio na sessão, com debate depois com a Adélia Sampaio. Eles tirou fotos e a sessão estava lotada. Eu não estou, óbvio, duvidando de você, mas é interessante para ver como esse espaço, que talvez esteja se tornando um espaço de resistência, ele está abrigando esses eventos paralelos muito mais do que as sessões de cinema comerciais, entendeu? Isso. Tipo, isso é que é curioso, entendeu? O Net Botafogo está tendo muitos eventos ao vivo, né? O Net Botafogo, no principal ali. Teve também outro dia um Sim. lançamento. Já teve presença de Fernando Montenegro, teve outro dia, teve presença de outras coisas, assim. O Net Rio está tendo a mostra do Sérgio Ricardo no espaço que o Cavi organiza ali. Né? Sim, teve uma mostra do diretor francês, que eu não vou lembrar o nome agora, cara, que é o Fábio, se bobear, sabe, porque deve já estar acompanhando isso. É uma mostra que aconteceu no Rio e vai acontecer em outros estados, se eu não me engano, de um diretor francês que ele era tipo o precursor do cinema LGBTQIA+, da França. E Philippe Langlois, alguma coisa assim, não sei se eu estou me Vai ter um enganando. debate dele no Botafogo, eu vi no Sim, letreiro. sim. E é isso, são umas sessões super curiosas, entendeu? Tipo, teve debate em relação ao lançamento do Marte 1, semana passada lá, com Gabriel Martins estava, entendeu? Tipo, eles lançaram a sessão, também foi documentada e estava bastante cheia. Enfim, que o Net Rio e o Net Botafogo consigam sobreviver para além desses eventos, né? Porque, tipo, é lógico que é maravilhoso você ir ver. Eles estão anunciando, por exemplo, agora a tal da cópia restaurada do Deus e o Diabo na Terra do Sol, para ser exibida agora em setembro. Então, tipo, só que o cinema também tem que sobreviver para além desses eventos, né? Porque é isso, Cadu foi ver Uma Vez um Gênio. Aí daqui a pouco a gente sabe de distribuidoras nacionais e pequenas que estão sofrendo, tipo a Imovision, que está tendo problemas de lançamento e de conseguir visibilidade para os filmes que ela está lançando, e ela está lançando filmes do naipe de
Clara Sola, Onoda, vai lançar um filmaço na próxima quinta-feira chamado Amira, que é um filme árabe maravilhoso, que eu vi já na semana passada. Enfim, quem conhece a Imovisão sabe que eles não lançam porcaria e estão num momento particularmente de bons lançamentos, porém de baixíssimo público, entendeu? Então, esse tipo de coisa precisa ser realmente reverberada, porque é isso. Esse setor do cinema de arte, do cinema adulto, do cinema não blockbuster, é o setor que está mais combalido aqui por conta da pandemia, né? Não, e às vezes você tem a opção de ver em vários lugares, em vez de ficar vendo no cinema do Itaú, do cinema Cinemark, isso aqui, pô, vê no Estação Net, porque Exatamente. a diversidade de cinema tá indo lá. Net Rio tá passando uns 8 ou 9 filmes. Eles Sim. estão encaixando todos os filmes para ter garantia de tela, entendeu? E esse aí, gente do céu, poderia ter visto. Desculpa, só me meter aqui. Uma coisa que o Cadu falou, que eu tô completamente alheio ao que vocês estão falando, porque eu já falei para vocês, eu vivo numa outra realidade, né? Eu tenho uma sessão aqui que estreou essa semana do Era Uma Vez um Gênio dublada de noite, às 10 da noite. Então, essa coisa que o Cadu falou de mobilização antes que feche, e não depois que feche. Que vocês ainda estão comentando a respeito de sobreviver fazendo mostras. Isso aqui eu não consigo nem aqui. Hoje eu li a notícia sobre o Museu de Arte Moderna aí que vai fazer aquela mostra dos anos 80, né? Baseado na enquete do Pedro Lovalo, né? Gente, isso é um sonho, um sonho para nós aqui. E quando eu vejo vocês falando de uma cidade com tantas opções aí, você tem ainda cinema de rua e você tem cinemas que tem que se alternar e nem saber direito qual é o seu público. Cara, eu do lado de cá, longe de onde vocês estão, eu só posso lamentar, na boa. É uma discussão que não me cabe, porque eu nem isso tenho. E é chato ver que existe isso, existe essa opção e esse descaso que nem o Cadu falou, de, pô, como é que é a servente abrindo cinema? Então, você comprando no bar, então, caramba. É jogar fora algo que muita gente não tem mais no Brasil. Sem querer também cortar de novo, isso daí da bilheteria ser transferida para a Bombonier já está rolando há algum tempo, tá, Cadu? Acho que pelo menos desde o ano passado. Da retomada da pandemia, eu cheguei aí algumas vezes no Estação Norte Rio e estava assim. E aqui em São Paulo, no Reserva Cultural, é exatamente a mesma coisa. O que era a bilheteria, que é um lugar super charmosinho na frente do cinema, virou um quadrado fechado. E é o mesmíssimo caso, a gente compra o ingresso na Bombonier, entendeu? Dentro do cinema, entendeu? Que vende. Sinceramente, que era uma coisa que, inclusive, podia ser existida desde sempre, entendeu? Tipo, isso poderia ter sido dinamizado. O negócio da gente ter uma estrutura que foi perdida é que eu acho que é o mais grave, né? Tipo... Não, exatamente. Me deu o alerta de martelar mais isso também, inclusive no site. É um sinal, né? Isso é um sinal, tipo, existia antes a preocupação de que fossem duas coisas inseparadas, quando não precisavam ser. Agora eles parece que percebeu-se, tipo, não, a gente pode poupar uma grana de pagar essa pessoa que fica aqui na frente, ou essas duas pessoas, porque a pessoa da Bombonier faz isso tudo, entendeu? Para que pagar essa grana? Eu nem vi as 4 que quando tem mais demanda de pipoca, como é que é a loucura lá, mas assim... Imagina, cara, tipo, hoje, agora, nas sessões de agora, as pessoas querendo comprar croissant, café, ingresso para o cinema, pipoca, entendeu? Perguntar onde é o banheiro, isso tudo ao mesmo tempo. Loucura. Mas assim, embora George Miller apoiaria esse debate aqui, mas vamos falar aqui do tema, né, de hoje, que é o tema do filme novo dele, Era Uma Vez um Gênio. É um filme que eu não esperava muito, né? Como o próprio Fábio disse, não teve o prazer nem de ver direito o filme, né? Infelizmente. Não chegou em Passo Fundo, mas dá para ter umas linhas gerais aqui, e não é um filme que tenha, digamos, spoiler, para você também ficar muito assim, temeroso com as palavras, né? Que nem outros filmes que a gente já fez aqui, né? Eu achei interessante que, por mais que você espere no filme que você, na verdade, de uma forma fantástica, apelando para a questão do gênio e dos 3 pedidos, você sabe que a história que vai ser contada ali é daquela protagonista, né, interpretada pela Tilda Swinton, mas a forma que ele faz, assim, é bastante coerente com o próprio cinema do George Miller, que aí ele traz todo o arcabouço dele fantástico, assim,
de uma forma muito interessante, porque é um negócio que não fica nada forçado. Ele consegue exatamente umas boas inserções ali dos elementos um pouco assim a questão de história, né? De história do Rei Salomão, da Shiba. Ele vai inserindo a história do gênio em cima dessa evolução da história mais, digamos assim, pérsica, né? Acho que é pérsica, deve ser pérsica mais da parte árabe, né? E aí, em cima disso, em cima das opções, na verdade, fantásticas do gênio, das pessoas que o chamou, você vai vendo a própria história dela e de uma forma muito cinematográfica, né? É um negócio que é um tanto expositivo, porque o cara vai explicando a existência dele, mas ao mesmo tempo o reflexo do que ele vai contando na história que ele quer verdadeiramente contar, que é da mulher, você vai percebendo uma forma bem sutil, assim, de tiques, objetos, olhares. É muito legal você perceber isso, sem contar o dinamismo de montagem que o George Miller tem. Até eu revi Bruxas de Eastwick hoje, eu percebi isso também nesse filme, que é a questão da montagem, ter um som que continua na outra cena totalmente diferente. É um negócio que é bem característico do George Miller, que eu tava na dúvida se era, mas aí depois desse filme eu acho que me deu um pouco essa noção. Não sei. Mas achei um filme muito bom, cara. Muito bom mesmo. Eu achei que ele casou bem um pouco de melodrama com essa questão fantástica. Acho que talvez seja um filme resumo da carreira dele, porque acho que tem vários elementos de vários filmes. Comédia que é um pouquinho mais sutil, mas tem um pouco de comédia. Na sessão que eu fui, pelo menos, ninguém riu. Mas eu tive vontade de rir de algumas piadinhas ali, mas é tudo bem amarrado e vale, pô, para mim a parte mais engraçada é quando a da palestra ela uma crítica clara aos super-heróis assim no fundo, que para mim é genial. Essa parte é genial mesmo. Genial, assim. Então, não vou nem citar tudo ali para o Fábio, o pessoal ver, mas assim, é genial a metáfora ali que vai. E Chico, o que você achou do filme? Você viu antes na cabine? Um outro público, né? Porque eu vi com o público normal, você viu com a galera da crítica. Fala aí o que você achou do filme. Cadu, foi até uma cabine diferente, porque o filme é um lançamento da Paris, e a Paris aqui em São Paulo, ela tem uma sala particular, entendeu? No escritório da Paris. E é uma sala, não sei se você chegou aí no Rio, naquela salinha da Paramount, no escritório da Paramount. É uma sala minúscula, e a sala da Paris também, é uma sala de 5 fileiras, onde cada fileira tem 10 lugares, se é que tem 10 lugares. Enfim, é uma sala muito pequenininha com uma tela gigantesca na frente. A sala é praticamente uma tela e a sala estava lotada, tão lotada. A Paris, como é que eles costumam fazer as sessões aqui nessa salinha? Eles dividem em 2 públicos, eles botam 2 horários. A pessoa pode escolher ir de manhã ou escolher ir à tarde. No dia seguinte, eu percebi que tinha dado ruim, porque eles abriram uma terceira cabine. Mandaram um e-mail falando cabine extra. Eu falei, eita, as 2 lotaram. A que eu fui estava lotada. Tava todas as cadeirinhas ocupadas. Mas era isso, era um público reduzido, né? Enfim, e é uma sala de projeção e som excelente. Cadu, eu gostei muito do filme, eu fui muito impressionado, porque o fato de ser um filme que está sendo pouco divulgado do George Miller, né, principalmente se a gente levar em consideração que é o primeiro filme do George Miller depois de Mad Max Estrada da Fúria, faz com que a gente crie, sei lá o quê, uma predisposição ao filme não positiva, pelo menos. Se não negativa, pelo menos não positiva. E eu fiquei muito surpreso com o filme. Para mim, o link mais óbvio ali da carreira do George Miller é o Baby. É a coisa que mais conversa com esse filme, porque são os 2 lugares fabulares, mais demarcadamente fabulares, embora ele seja um cara que se permita a fábula sempre, entendeu? No próprio Bruxas de Eastwick, na série Mad Max como um todo, eu acho que ele está sempre contando histórias fantásticas e extraordinárias de alguma forma. E esse filme, obviamente, o filme é protagonizado por uma mulher que é uma narratologista. É óbvio que é um filme sobre
uma ode a essa arte de contar histórias, né? Entendeu? E o filme é todo... as metáforas dele, ao mesmo tempo que elas são óbvias, elas são maravilhosas, porque essa mulher, que é uma narratologista, é uma mulher que não acredita mais no sonho, nem na imaginação, nem no poder da fabulação. Então isso é fantástico, entendeu? A forma como ele... tudo muito... São botões que ele aperta que são muito fáceis, entendeu? Você imagina que uma pessoa com o mínimo de imaginação como ele, e ele não é nem o mínimo, consegue chegar naqueles pormenores com muita facilidade. Mas é uma coisa tão fascinante o que ele cria, esses universos, esses reinos continuados que ele vai criando através da narrativa desse gênio. E é como você falou, na verdade, a gente está observando a história desse homem que faz reflexo desse homem gênio, que faz reflexo com a história dessa mulher, porque não sei nem se é no fim das contas, mas muito, acho que antes até do que o meio das contas, a gente percebe que eles são duas figuras muito parecidas, com muitas semelhanças, com desejos, se é que ambos possuem desejos muito parecidos. Enfim, você estava falando aí sobre as partes engraçadas do filme, eu tenho certeza que você teve vontade de rir lá nas partes do rei Ibrahim, que, coitado, gente, a pessoa não queria ser rei, ela só queria transar. Enfim, aquilo é muito... Não sei dizer se é necessariamente engraçado, mas é muito curioso e é muito fora do comum dentro da narrativa. Enfim, eu acho... E é um filme sobre... É uma história de amor mesmo, entendeu? Eu acho, até vou deixar aqui um desagravo, entre aspas, a Paris Filmes, que publicou ontem, fez uma publicação ontem, e... Era uma publicação meio óbvia. O negócio era tão óbvio que virou o título do meu texto que eu publiquei semana passada, que era uma história de amor, de aventura e de magia. Eles colocaram isso no negócio, ainda citaram o Sandy Júnior. Eu falei, gente, eu tive essa ideia antes, nem me acreditaram. Tem que ter conversa séria com os distribuidores, cara. Que tá Sim, difícil. Vou mandar um e-mail. Eu falei, alô, Paris, por favor, me acreditem. Eu pensei na joke primeiro. Mas vamos lá, Fábio que não viu o filme, você acha que essa relação do cinema de George Miller com a fábula é uma marca mesmo? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. E sobre o que você quiser também, vamos lá. O Chico falou das sessões lotadas e eu fiquei pensando, tu acha, Chico, que teria sessão lotada sem o filme de 2015? Porque antes disso veio o Happy Feet, né? E eu fico perguntando quanta gente mais nova que encontrou e descobriu o George Miller ali em 2015, né? Porque eu ouvi de muita gente mais nova que nós, obviamente, a gente é um bando de velho, que se encantou com ele ali. Muita gente foi buscar coisas que ele tinha feito antes, Bruxas de Eastwick, que não conheciam. O Ode Lorenzo é a gente que acabou vendo ali lá nos anos 90, o Cadu até falou antes comigo, tempo do VHS, etc e tal. Mas é o filme que é meio que a marca dele para esse novo tempo, porque ele fez um filme infantil que eu adoro, que é o Baby, não gosto do 2. Aí ele fez aqueles 2 desenhos, né, o Happy Feet, que os meus filhos olham, eu nem cheguei a ver inteiro eles. E aí você fala, não, lotou 2 sessões, estamos chegando na 3ª sessão. Isso é feito manada que veio de 2015 para cá, né? Então tu falou que, eu também tava com essa expectativa, agora estava porque vocês falaram outra coisa numa outra direção. Eu vi o trailer do filme e falei, cara, eu vou sair do Max e da Furiosa para essa história, o que tá vindo aí, né? E a gente esquece da constância do cinema do George Miller. Se tu parar, desde tudo que ele fez. E eu brinquei com vocês, né? Eu comentei lá, eu quero que vocês me digam, quando a gente estiver na live, e vale porque agora é por esse filme também. O que vocês identificam como estilo de um cara que faz um filme sobre violência apocalíptica, ele faz um filme sobre uma criança em estado terminal, sobre um pinguim dançante, sobre um porco falante e sobre um gênio. O que tu encontra de estilo temático para além da técnica de um cara que fica reverberando esse monte de tema aí? Eu não sei até que ponto é fantástico, mas se tu começar a olhar, o único filme dele que realmente não tem nenhum toque de fantástico
é o Óleo de Lorenzo, que aí a gente pode até debater depois as razões que levaram ele a fazer o filme, mas todos têm um quê de sair do mundo real e buscar alguma coisa que se refugie na fantasia para saber contar as histórias dele, né? E bota cara que dirige bem, bota cara que conta bem. O Cadu falou antes do uso do som, eu achei até que eu sei qual é a parte que o Cadu tá falando do Bruxas de Eastwick, que ele faz uma ponte sonora ali de um grito com uma mulher tocando violoncelo ali. São os pequenos detalhezinhos ali de um cara que tá prestando atenção e sabe exatamente o que vai contar. E o cara tá com quantos anos? Tá com 80? 70 e tantos? Com 80 anos, não sei. Ele tá dando de vareio em muita gente por aí que tá começando com altos recursos e altos orçamentos, né? Então, a primeira coisa que eu já vou jogar a pergunta para vocês. O Chico falou que ele vê como uma marca do cinema do George Miller esses universos meio que fantásticos, essas histórias que saem do lugar comum. Eu não tinha pensado nisso. Porque eu tô desde o dia que eu mandei a mensagem para vocês, foi anteontem, pensando nisso. O que a gente tem de linha mestre no cinema desse cara? Para além disso, que marca que vocês conseguem encontrar num cara que faz histórias que são tão diferentes umas das outras ao longo de 40 e tantos anos? Eu só quero fazer um contraponto aqui antes do Cadu começar a falar, vou deixar o Cadu falar primeiro, que o Óleo de Lorenzo... Gente, o Óleo de Lorenzo é o mais óbvio. O filme é a história de um milagre. É a história de uma criança que sobrevive graças ao imponderável, graças ao que não é medicinal, ao que é conseguido quase graças ao amor materno e paterno, entendeu? Tipo, qualquer coisa mais fabulosa do que essa. A gente tá até, o Chico e demais que estão ouvindo a gente, vendo a gente aqui, eu estava até conversando com o Fábio antes, exatamente sobre o Óleo de Lorenzo, e que como ele tem termos técnicos em demasia, o negócio tal, e depois na minha pesquisa fui descobrir que o George Miller é médico, né? E aí tem um pouco disso talvez, mas assim, foi o que você falou agora. Talvez tenha isso para tornar a questão dos pais algo fabular. Por mais que seja uma história real. É uma história real. Assim, é um negócio totalmente fora da casinha, né? Você ter a ciência está pesquisando a doença do filho, a maioria do filho vai ficar rezando, torcendo e tal, mas não vai fazer o que aqueles caras fizeram, né? Aquele casal. É um filme que bate nos médicos, né? É um filme que bate na classe médica. Sim, eles criticam muito a própria classe médica, que por um cara que está acostumado a sair e aí para o lado irreal, ele meio que bate na própria profissão que ele se formou lá atrás, né? Bate na frieza, né, deles. Exatamente. Eu tenho minhas críticas ao filme, a parte técnica do filme, a gente pode até falar disso depois. Mas acho que o Chico conseguiu uma conexão interessante aí, porque ele sai da frieza técnica e científica, que inclusive no filme eles ficam toda hora falando temos que testar, vai um ano de testes, para pegar aquela parte do, não, eu sou pai, eu sei o que tem que fazer, e eles investem em uma coisa que é fora do real, que é dois pais aprenderem medicina meio que na marra, estudando e encontrarem uma solução que conferências inteiras de médicos não conseguiram encontrar. E o mais incrível é que é uma história real, né? Então, dá pra puxar esse lado também. E só antes do Chico falar, o filme que mais me lembrou Era Uma Vez um Gênio, pra mim foi o Bruxas de Eastwick pela questão da mulher. Mas depois eu explico isso direito. Fala aí, Chico. Pegando voltando a falar do Óleo de Lorenzo, é isso, cara. Tipo, eu tenho. O Fábio já falou, eu também tenho problemas com o Óleo de Lorenzo. Acho que, tipo. Fica muito didático da metade para diante, né? Ele perde um pouco da ousadia formal. E olha que naquela época ele me pareceu. Era um filme que eu vi protocolar, entendeu? Eu vi esse filme naquela época mesmo, a primeira vez. E eu lembro conforme eu fui me inteirando, porque sei lá, eu era pré-adolescente naquilo ali, de quem era aquele homem que, como o Cadu falou, tem poucos filmes na carreira, e ali tinha ainda menos, né? E eu fui. E essa escolha foi me fazendo mais sentido. Isso do Cadu, que o Cadu falou, que ele era médico, cara, para mim é quase. Aquilo dali, ele ainda era jovem, né? Tipo, quando ele fez o Óleo de Lorenzo, dá pra gente dizer que era ele quase abraçando do tipo, gente, isso não deu certo para mim, entendeu? Tipo assim, não era a minha praia, entendeu? Eu fui abraçar outras coisas, eu fui abraçar a imaginação mesmo,
É isso, eu acho que isso talvez seja a grande mensagem do Óleo de Lorenzo, entendeu? Tipo, existe o lado feio, que é o lado científico, que é o lado mecânico, que é o lado não emocional, e existe o lado extraordinário, que é o lado da sensibilidade mesmo, do coração, aí da forma mais brega possível. Porque dentro desse lugar, o Era Uma Vez um Gênio também tem isso, entendeu? É um filme onde as coisas elas são muito verbalizadas, entendeu? Tipo, a Tilda Swinton, em algum momento, um dos personagens vira e fala que não acredita no amor imposto, no amor que é exigido, entendeu? Porque o amor, ele só é a força sobrenatural que ela é quando ela vem de forma natural, entendeu? Tipo, a partir do momento que você tenta aprisionar o amor, é que ele foge, entendeu? E é isso, tipo, ele evoca esses grandes clichês, esses grandes lugares comuns em filmes absolutamente fantásticos e fabulares e fora do comum, entendeu? Tipo, o Happy Feet mesmo é um filme cheio de ditados, entendeu? Tipo, se você fizer isso, acontecerá isso. Se nananana. É um filme bem infantil. Talvez o Happy Feet seja um desses últimos filmes. A Pixar e a Disney há muito tempo não fazem filme infantil, né? Fazem filme com um olho para a criança e 3 olhos para os adultos. E o Happy Feet é um filme infantil na essência mesmo, né? Nesse sentido de trazer grandes ensinamentos, vamos dizer assim, né? E isso é uma característica, acho que, do George Miller mesmo. Sim. É engraçado, né? Agora ele não tem uma marca autoral, né? Tu olha o filme do Tarantino, tu percebe que tu tá vendo o filme do Tarantino. Tu olha um filme do Nolan, tu sabe que tu tá vendo o filme do Nolan. Até do Clint, que é um cara mais pelos temas, mas também pelo cinema dele, tu percebe que isso aí tem... O George Miller, eu não consigo ver aquela coisa, não, esse é o filme do George Miller. Se tu olha, por exemplo, o filme sem saber que ele é o diretor, aconteceu quando eu vi As Bruxas de Eastwick também. Até, inclusive, aparecia lá a Kennedy Miller, a produtora dele, e eu me dei conta disso, eu comecei a pensar, não, ele é um cara que ele faz filmes que tem uma certa constância em termos de qualidade, tu nota que ele é um cara que sabe o que tá fazendo, mas ele não imprime uma marca autoral dele em cada filme a ponto de tu dizer, sem saber quem é o diretor, não, isso aqui só pode ser um filme de fulano. Né? Isso aí é uma coisa que eu reparei pensando justamente quando comecei a ver o nome dele nos créditos, né? Eu tinha inclusive esquecido que o Óleo de Lorenzo era dele, foram vocês que me lembraram quando a gente estava conversando ali, é o filme dele também, etc e tal. Não, é até curioso que quem lê assim, vamos falar sobre o George Miller, né? Aí, chegando quase meia hora de debate, a gente falou mais de Óleo de Lorenzo, que talvez seja o filme menos conhecido dele, né? Muito interessante. A gente guarda o filé pro fim. Eu sou o contrário do Fábio. É lógico que, sei lá, isso para mim é tão surreal, ele ter dirigido esse filme, que nunca me sai da cabeça. Tipo, eu falo, gente, como assim essa pessoa fez isso aqui tudo e também fez o Óleo de Lorenzo? E o mais bizarro é que, tipo, aí ele nunca mais podia, né? Em algum momento, não, vou fazer um drama agora, familiar, nananã. Não, nunca mais voltou a esse lugar. Entendeu? Ele ficou lá, esse diretor do Óleo de Lorenzo é o diretor único, fez esse filme e é isso aí. Aliás, ele demorou 25 anos, 25 anos, não, 20, quando é que quase 25 anos para voltar a fazer um filme que tenha só seres humanos, né? Se a gente descontar o Baby ali, depois do Óleo de Lorenzo. Ele não gosta muito de ser humano, até porque os seres humanos dele também sofrem pra cacete, né? Ou tá no apocalipse, ou tá com doença terminal, ele tem uma relação meio complicada com o ser humano. Mas enfim, a minha relação, engraçado, o Chico falou que teve uma relação desse filme novo com o Baby, eu tive mais com o Bruxas de Eastwick, até eu achei uma visão atualizada sobre a mulher, assim, do que ele teve no Bruxas de Eastwick, que é um filme, não sei se o Fábio vai concordar, que viu recentemente. Chico, você viu recentemente Eastwick, não, né? Não, eu vi ele durante a pandemia, mas nem foi lá atrás mesmo, tipo, há mais de 2 anos atrás.
que é uma visão meio datada, né? Até a cada perfil que é bem jocoso, né? É a loura, a ruiva e a morena. Mas assim, cada uma com um problema específico de sair de relacionamento, né? Uma é a divorciada, a largada e a viúva, né? Também tem essa questão que era muito naquela época, né? Que era um debate bem específico da mulher, o papel da mulher no casal, que aí vem o Jack Nicholson, que é o cara que, digamos, é o cara tóxico, que diz que vai resolver tudo e, na verdade, está sugando a essência delas, que no final que elas tomam controle de tudo no desfecho. E nesse agora é uma pessoa que eu acho que é bem característico, não só da mulher também, agora pensando bem, é de relacionamento, né? Que é um negócio meio... É um complexo das pessoas com medo de se relacionar, né? Que ele usa pro lado fantástico do amigo imaginário, do gênio, mas é meio um pouco também no receio do relacionamento e da percepção do que é um relacionamento realmente, que foi até que o Chico comentou, e que realmente o filme abraça muito bem nas decisões da protagonista no filme, né? Mas assim, foi o filme que mais me atentou. Eu já ia rever, porque era um filme mais à mão para rever, e eu não achava que o Código de Lorenzo ia ter também muita conexão com esse filme, mas que me chamou a atenção quando estava no cinema, e foi bem legal ter revisto logo depois, que deu para ter esse insight, e também um pouco a visão do George Miller das personagens femininas, né? Tirando os 3 Mad Max anteriores, ele tem sempre personagens femininas um tanto presentes, assim, né? Inclusive, o último Mad Max é protagonizado por uma mulher, né? E o próximo vai ser o próximo também será. Aí não sei. Mas que a gente comentou, né, no grupo lá, pô, é um filme de empoderamento feminino que ele já vinha fazendo em 88. Né? E aí ele bota um monte de coisa naquela salada de fruta. Inclusive, ele critica até a competitividade feminina de se entregar para um homem e brigar entre si por um homem, né? Então, eu não acho, revendo o filme, inclusive nem dou muita risada com o filme, né? Eu gosto de ver o filme e eu não acho ele engraçado, porque eu vejo tanta coisa ali que reverbera até hoje, que eu só lembrei daquilo que até o Chico colocou ainda em 88, né? Assim, empoderamento feminino em 88. E vamos ver. Eu tô curioso para ver o filme do Gênio, porque mesmo sem ver, eu meio que consigo imaginar, pelas palavras do Cadu, qual é que é essa relação com bruxas. Não, eu concordo com o Fábio, porque eu também acho que tem essas questões nas bruxas. Eu já vou, ao mesmo tempo que estou falando aqui, já vou trazer, sei lá, um novo tema que até onde eu me lembro, foi o meu primeiro filme que eu vi do George Miller, foi As Bruxas de Eastwick, antes de ver os Mad Max. Eu sei que foi tudo ali no mesmo fogo, mas o Mad Max eram filmes do SBT. E As Bruxas de Eastwick era um filme da Globo. Então, e o SBT, para mim, ele era muito demarcadamente um canal de filme de terror. Então, quando eu queria ver um filme de terror, eu via no SBT. E é um filme muito... Ele me lembra muito a videolocadora em si, entendeu? Tipo, os meus primeiros contatos, As Bruxas de Eastwick, era um filme que eu vi, aluguei, assisti, e toda vez que eu ia à locadora, eu via aquela caixa, que era muito chamativa, aquela capa. Entendeu? Tipo, aquilo me perturbava muito, voltar e ver aquela caixinha com aquele... Tanto que eu aluguei mais de uma vez As Bruxas de Eastwick na locadora. E quando passava na Globo, porque era isso, a Globo, tipo, não passava filme de terror de tarde, mas passava As Bruxas de Eastwick, passava umas coisas assim que eu fico olhando hoje, eu falei, gente, essas coisas eram bem adultas, Convenção das Bruxas. Eu vira, a Rainha das Trevas. Eu vira. Tipo, eu fico olhando e falo assim, cara, hoje em dia a Globo, o máximo de adulto que ela passa de tarde são aqueles filmes cristãos / evangélicos. Né? Tipo, que fica passando a Globo passou uma vez um filme que vocês devem lembrar chamado A Fortaleza, com a Rachel Ward. Ai, eu amo esse filme. Sim, eles passaram aquele filme de tarde, cara. Aquele filme ali, ele é sinistro. Sim, a gente falou dele na vez passada, Cadu? Não, eu desejo matar 3, cara. Passava. Meu Deus, cara. Eu desejo matar 3. A Globo não tinha critério. Nossa juventude foi complicada.
Não, passava essas coisas assim, tipo, essas comédias, tipo, A Morte Lhe Cai Bem, passava à tarde na Globo, entendeu? Eu sempre achava bizarro isso, ver esses filmes que eram até comédias, enfim, mas eram filmes muito adultos, não eram filmes, não era Uma Linda Mulher, entendeu? Eles eram filmes de apelo, entendeu? Censura 14 anos, pelo menos. E isso numa época, hoje em dia, as coisas até... Hoje em dia a Globo passa a novela pesadíssima de tarde, né? Reprisando. Naquela época não podia passar. Tipo, a Globo não passava. Tipo, quando passava uma novela que alguém era assassinado de tarde, a cena era cortada, entendeu? Hoje em dia passa isso tudo. E eu acho que, ao contrário disso, os filmes meio que infantilizaram dentro da Globo, entendeu? Tipo, você não vê mais um produto adulto. Bom, mas isso também já é uma característica do cinema, né? Tipo, o cinema adulto, ele existe cada vez menos, né? Tipo, os filmes precisam ter elementos fantásticos para poder atrair as pessoas, entendeu? Enfim, o que me pega talvez discutindo essa situação do George Miller, né? Que é uma pessoa que poderia ter desenvolvido essa narrativa do gênio sem gênio, entendeu? Mas isso vende o filme, né? O gênio, o Idris Elba gigante, os efeitos especiais de sair da garrafinha, isso tudo vende. Verdade. Né? Verdade. Eu só ia comentar que eu lembrei, tu falou do filme do SBT, né? Eu vi o Mad Max 1 primeiro, porque eu tinha que fazer uma escolha, porque quando a Globo anunciou Mad Max 2, o SBT anunciou para a mesma noite o Mad Max 1. Eles já haviam feito isso antes, quando a Globo anunciou o Rambo 2, eles exibiram o Rambo 1 no mesmo horário. Então tu tinha que escolher um dos dois, e eu lembro que eu acabei escolhendo um, que eu não tinha visto ainda, e depois todo mundo dizendo, devia ter visto dois. É só um adendo aqui, porque são tempos que não voltam, né? Isso aí hoje não existe mais. Então, quando o cara fala, não, era um filme de SBT, não. Tem várias coisas incluídas na frase, era um filme do SBT, quando a gente fala. Não, gente, isso, você falou tudo, Fábio. Tem uma coisa que eu adoro muitas coisas, mas enfim, rever coisas no YouTube, para mim, me chama muita atenção. E tem uma coisa que eu adoro rever no YouTube, são as chamadas dos filmes da Globo de início de ano. Gente, amo. Eu devo ter visto aquele negócio de views ali, cada um daqueles vídeos, tipo, 30, 40 views são meus. Entendeu? Porque eu volto e fico lá vendo. Falei, olha isso, gente, Máquina Mortífera 1, que legal. As pessoas iam assistir isso. E, tipo, as pessoas iam assistir isso. Nessa época, início dos anos 90, pouquíssima gente tinha videocassete. Eu já tinha. Mas era, tipo, um filme inédito na Globo, era um filme que literalmente pouquíssima gente tinha visto, né? E eu acompanhei essa evolução da Globo parar de chamar os filmes de inédito. Hoje em dia isso não acontece mais, né? Não existe mais isso. Tela quente, inédito, não existe. Até porque a tela quente hoje em dia reprisa os filmes toda hora. Tipo, não existe. Tipo, sei lá, filmes da Marvel passam na tela quente e de novo, e amanhã, entendeu? E não se chama mais de inédito. Mas essa época eu tenho saudade. Eu vi a debate, o George Miller sempre volta para a época da TV e do videocassete. Não tem como, não tem como. E até nesse negócio que eu levantei do filme novo como, digamos, o mal do relacionamento humano, uma outra marca, até para inserir a quadrilogia, né, Mad Max no papo, é como os filmes dele meio que abordam maus, assim, meio que alerta, né, que os do Mad Max era combustível, depois no último virou água, que, pô, o Baby não deixa de falar a questão do animal, o Rap Fit também climático, provavelmente, eu não vi Rap Fit, mas foi eu lembro que o Rap Fit lançou numa época que estava discutindo muito questão climática no cinema, documentário. Ele tá sempre antenado com isso, né? Porque não, o Rap Fit é um filme mega ecológico, Cadu. Você que não viu, é um filme sobre ecologia, tipo, claramente, tipo, podia ter sido produzido pelo Leonardo DiCaprio tranquilamente, ninguém ia achar estranho. O Lourenço assim se ferra também. O Mad Max 1 ele lança em 73, teve a crise do petróleo. E aí em 79 teve uma outra crise que foi justamente quando ele estava terminando de filmar ali, quer dizer, ele já estava antenado com aquela questão do petróleo como sendo o motivo
dos problemas do futuro. Aí você vê a questão da água, né? E o interessante do Mad Max, ele além da água tem a questão das mutações genéticas, né? Que os homens ali são todos com problemas de nascimento, com coisas purulentas, etc e tal. Mas a visão dele não é muito boa, realmente, em relação a tudo aquilo que ele vê acontecer. Não sei como é que vai ser o Furiosa, né? Furiosa vai ser, a personagem vai ser mais nova, né? A Charlize Theron tava pé da vida, né? Que ele queria participar e não vai poder. Mas é isso, né? Ele tá sempre também antenado. E aí eu acho que encaixa muito também essa questão da crítica que ele fez no Jorge Lourenço. Né? Que aí é uma questão da crítica dele, também até a própria profissão, a maneira como... 92 era o ano que é um começo de década em que havia muita discussão em torno de AIDS e cura para AIDS e conseguir, etc e tal, que ela floresceu no metade dos anos 80. Isso aí pega direto com as coisas que envolve com ele. Eu acho que é um cara que faz uma leitura de mundo que ela parece estar sempre atualizada, né? Passa 10, 20, 30, 40 anos, tu olha pro filme dele, e é uma coisa que eu acho muito legal no cinema, é que tu olha um filme, ele sempre reflete o tempo que ele foi feito. Eu acho que filme é um documento do seu tempo. Né? Não é a história que ele está contando, mas o que ele está contando daquela história. E cada filme dele tem traços que estão relacionados diretamente com o tempo que ele foi feito. Que não é um filme que está sendo feito só para divertir. É um filme para divertir, mas ele tem causas, tem consequências ali que envolvem, como o próprio Cadu falou, a questão, por exemplo, do feminismo lá nos anos 80, como é que se via essa questão da relação com os homens, a questão da natureza. E eu acho que isso é um traço interessante. Tem diretores que passam ao largo, se você olhar a filmografia deles, são filmes que divertem, são filmes que fazem sucesso, etc e tal, mas até que ponto eles estão dialogando com o que está acontecendo. E o Miller, do jeito dele, se a gente olhar todos os filmes dele, tem alguma relação com isso. Né? Talvez por causa disso, talvez por causa disso os filmes dele sejam também tão distantes um do outro, né? Talvez ele planeje bem o que ele vai falar, até a questão do herói do último filme agora. Aí eu lembrei do Aquacola, né? Que era do Mad Max, do Fury Road, a industrialização da água, né? Aquacola, um bando de brincadeira. E... Se vocês fossem escolher, porque o pessoal sempre fala do Mad Max, né? Eu quero falar um pouquinho do Mad Max. Não, claro. A gente está falando dos... o pessoal fala muito do 3. Né? O que vocês acham do terceiro filme? Eu não vou nem falar do 2, a gente pode até falar depois, porque para mim ele é taco a taco ali com os 2015, mas e esse terceiro filme, com aqueles garotos perdidos, aquele complexo de Peter Pan do Max ali. Acho que é outro que é o reflexo do tempo também, cara. É a moda ter filme com molecada e inseriram de alguma forma aquilo ali. E tinha também a diva pop da época, que era a Tina Turner, que também era uma modinha também. Michael Jackson, tipo, a galera assim. Então, acho que é um filme que ele fez, um Mad Max adequado àquele tempo ali, entendeu? Mas pra mim é o pior disparado. Eu concordo com o Cadu, tipo, ele é um filme, até pegando o gancho no que você estava falando, Fábio, ele é um filme que claramente é um filme de estúdio, muito mais, né? Tipo, mediante o sucesso dos outros filmes, a Warner deve ter virado e falou assim, vamos fazer mais um, entendeu? Tanto que talvez esse miolo aí, Mad Max, Bruxas de Eastwick, Mad Max 2, Mad Max 3 e Bruxas de Eastwick, são os menores espaços entre os filmes, né? Então, ele era muito jovem, a Warner já está oferecendo 400 vantagens, né, para ele fazer, ele foi lá, fez, meio que, talvez até de maneira meio protocolar. Não sei qual é a visão dele hoje em relação ao terceiro Mad Max. É um filme que cheio de problemas e tal, tipo, a Tina Turner, na verdade, ela tá ali também de maneira protocolar, mas eu já li isso, eu não vou chegar aqui agora em relação aos outros nomes, que aquele personagem era um personagem que seria interpretado por uma pessoa fodona da época, entendeu? Então foram pesquisadas várias, tipo assim, feitas uma pesquisa, quem seria a ideal para estar ali e tal e coisa. E isso era uma coisa que estava acontecendo muito na época, né? Tipo, tinha essas participações de grandes divas, a Cher explodiu nessa mesma época e acabou fazendo um filme com ele. Madonna. E a Madonna, e a Grace Jones, e essa galera toda, né? Tipo...
Mas é isso, tipo, eu acho um filme... Sting, lembrei agora, Sting total. E o próprio Michael Jackson, como o Fábio falou, Michael Jackson fez algumas inserções cinematográficas, né? Eu acho um filme mais fraco, mas eu não chego a achar um filme horrível, não. É porque é isso, eu tenho uma visão meio romântica dessa industrialização do Mad Max, entendeu? Da Warner ter entendido que aquilo era uma mina de dinheiro a ser explorada, e aí ele foi e fez um filme que é um parque de diversões. Entendeu? Tipo, vocês querem que eu faça um filme para vocês ganharem muito dinheiro? Então eu vou fazer um filme, tipo, nos moldes do que vocês estão fazendo, do que estão fazendo hoje, né? E ele criou um negócio bem estereotipado, assim, de alguma forma, de alguma maneira, né? Para conversar com aquela época. E aí eu tenho uma visão, mais romântica disso, do resultado disso, do resultado desse interesse quase que exclusivamente monetário. Eu acho que o Jorge, ele foi lá e fez um negócio tipo, tá, então eu vou sim entregar o que vocês querem. E aí foi lá e fez aquilo ali. Porque ele é bem diferente do segundo, né? Porque o segundo me parece que assim, é aquele tipo de filme que ele queria ter feito em 79, mas ele não tinha recurso para fazer. Então ele vai lá, ele tem recurso, ganha. Eu estava falando com o Cadu antes também, o primeiro Mad Max custou 400 mil, ganhou 100 milhões. Quer dizer, em termos de percentual, é um dos mais rentáveis da história. Mas aí ele tem dinheiro para fazer aquele segundo filme, que eu acho muito bom, acho foda demais. E aí tu vai pro terceiro, ele muda completamente. Ele vira pop, ele vira mais leve, ele tem menos violência gráfica que não tinha antes, e são 4 anos de diferença. É por isso que eu questionei vocês, e é legal o Cadu falar da questão da presença das crianças, porque a primeira metade da década dos anos 80 é aquela coisa, vamos botar crianças, né, heróis não têm idade, os Goonies, ET, etc e tal, né, Stranger Things está aí para dizer por que isso funcionou. Então, aí tem essa fase aí, que é uma fase que me parece que realmente a cada 2, 3 anos sai um filme dele por conta dessa questão de estúdio, né. E aí vem essa fase que eu acho muito estranha, porque como eu falei brincando, né, 25 anos desde o último filme com seres humanos, até ele voltar a fazer Mad Max, porque ele passa um longo tempo ali envolvido com desenho animado, com animação, ele faz os babies, e eu fico imaginando o que passa na cabeça de um cara que vinha naquela crescente daquele tipo de filmes para, de repente, embarcar nessa outra vibe aí, né? Eu adoro o Baby eu acho muito bom o primeiro, e os outros, como eu falei, eu ignoro o Happy Feet, porque eu nunca tive vontade muito de ver, meus filhos gostam, né? Mas o Baby 2 eu já não gosto. Então, até surgiu o Mad Max em 2015, cara, isso são 15, lógico, são 25 anos praticamente. O Baby é de quanto? O Baby é 95. 95, né? 20 anos. 20 anos ali que a carreira dele ele vai em uma outra direção completamente. E aí eu acho incrível o cara conseguir voltar numa indústria que opera tanto com fórmulas prontas, e ele não só fazer o Mad Max como ele fez, mas fazer o Mad Max em que a gente percebe claramente que o protagonismo é feminino, que o personagem principal que dá nome, ele tá como o personagem que tá vislumbrando a história, mas não tá fazendo ela acontecer. Então, retrospectivamente, cara, é uma carreira ao mesmo tempo estranha, e ao mesmo tempo esse retorno dele depois é uma coisa que é fora do comum na indústria que a gente tem hoje, né? Um cara que passou por esses 20 anos fazendo desenho, fazendo animação, etc e tal, né? E sem desmerecer o Baby, tá? Não, nunca desmerecendo. Continuo. Exato, eu adoro ele. Baby, para mim, é o eterno vencedor moral daquele Oscar. Entendeu? Para mim, era o filme que deveria ter ganho aquele Oscar. Fazer 2 provocações. Uma de acordo com a fala do Fábio. As duas têm a ver com a fala do Fábio, mas uma delas é um negócio que me acompanha vida fora. Mas eu vou fazer uma primeira que é mais rápida, que é... Até porque não é uma discussão, é mais uma colocação, que Fábio fala sobre esse retorno dele com Mad Max, e como é corajoso e como é diferente isso dentro do cinema que é produzido hoje. Sem querer puxar a sardinha do estúdio que mais merece ser pichado esse ano, por vontade própria ou pela vontade do seu CEO, eu acho que o que a gente viu acontecer
nos últimos 10 anos foi a Warner se abrindo a realizar coisas que outros estúdios não estavam dispostos a realizar. Entendeu? Então, tipo, a gente vê coisas como Gravidade acontecer, o próprio Estrada da Fúria, o que eles conseguiram com o Coringa, eu acho que são coisas assim, muito de tirar o chapéu. Tipo, eu não tenho nenhuma relação de amor com o Duna, mas a carta branca que eles deram para o Villeneuve e o Villeneuve conseguir fazer aquilo dali nos dias de hoje, que é um projeto que, apesar de ser baseado num livro histórico, que já tinha tido uma adaptação anterior, aquilo dali é praticamente autoral dentro do que a gente vê hoje, dentro do cinema americano, eu só consigo sentir pesar pelo que está acontecendo com a Warner esse ano, entendeu? Porque é um estúdio que tem um gen de ousadia dentro dele, caminhando dentro dessa mesmice que o cinema vem se tornando, entendeu? Tipo, com a Sony, com inveja da Marvel, querendo fazer Homens-Aranhas sem parar, e Fox sendo vendida para dentro da Disney. A Warner, eu acho que sempre teve um caráter de experimentação em larguíssima escala, que eu ficava impressionado. O próprio, pegando outro projeto do Denis Villeneuve, eles permitirem esse reboot do Blade Runner, entendeu? Tipo, um negócio que originalmente não fez nenhum dinheiro. O que a Warner teve com o Blade Runner é mitificação, só. Ganhar dinheiro, não, foi dinheiro jogado fora, literalmente. Foi um fracassaço, entendeu? E é isso aí, cresceu durante o tempo. E outra coisa que eu queria falar também, e aí vocês podem debater, vocês não acham que tem uma semelhança bizarríssima entre Mad Max 1, 2, 3 e Evil Dead 1, 2, 3? Caraca, isso é boa. Não, porque tem o 1 e 2 é meio que o 2 é o 1 feito com mais orçamento, beleza. E o 3 é despirocado também. Isso eu sempre pensei, eu ficava olhando e falei, gente, essas pessoas devem ser amigas, não é possível, porque elas, tipo, foram na mesma coisa, tipo assim, a gente não tem nenhum dinheiro para, foi o que o Fábio estava falando, a gente não tem nenhum dinheiro para fazer esse filme, então a gente vai fazer esse filme que deu para fazer. Aí o filme fez muito dinheiro, aí, então agora a gente vai fazer o filme que a gente quer fazer. Vamos lá fazer o filme que a gente quer fazer. Dar uma consertadinha aqui e ali. E o terceiro, cara, era tipo, vamos lá. Vamos brincar, não se perder agora. É o Robert Rodrigues fazendo El Mariachi, a Balada do Pistoleiro e Era Uma Vez no México. É isso aí, pronto. O Fábio ainda arrumou mais um. Tá faltando o Sam Raimi fazer o Evil Dead num condomínio de mansão. Aí vai ser o Estrada da Fúria dele. Vou mandar essa ideia. Continue seguindo o seu colega, que a gente vai vir aí com Evil Dead peso pesado. Ele já tentou fazer o Evil Dead na Marvel, né? E no link dessa subversão, depois da fase mais juvenil do George Miller, do Estrada da Fúria, que obviamente é uma coisa que só dá pra ver na revisão, porque primeira vez que você vê aquele filme, tá atropelado por ele. Sim. Quem não é atropelado por aquele filme não tem alma, porque aquele filme ali não tem como. Tu começa, tu vai respirando acelerado até o fim. Vou contar uma história depois que tu falar, Cadu, pode terminar. Mas assim, sobre isso. Primeira parte do filme é muito legal, porque, quando você viu os trailers, é um novo filme do Mad Max, né? Mas a primeira parte do filme, ele coloca o Mad Max em todas as situações clichês que as mulheres são colocadas de filme de ação. Todas. Ainda tem a ironia de ter um calador de boca. O calador de boca no cara, a focinheira lá que ele fica usando. Cara, aquilo ali, tipo assim, vai se fuder, a história não é tua, é da mulher. E a mulher dá uma surra, que aí encerra a primeira parte, né? A surra que ela dá, fala assim, ou tu segue a gente, me ajuda, ou então... E, porra, é isso. Pegou um cara que era ícone do Fortão, que é o Tom Hardy, né? De vários filmes aí que, porra, toma-lhe porrada. Então, assim, realmente... E não é à toa que, cara, aí é a minha vez aí. Eu tenho que rever o filme ganhador do Oscar, porque eu tive muito ranço dele por ter tirado o Oscar do Mad Max, que é o... Até esqueci o nome do filme. Spotlight, Mas assim, eu tenho que rever o Spotlight, porque acho que ele merece ser revisto.
Assim, eu fico não, com Eu tanto revi, ranço, cara. eu revi, mas não, então, não bate Esse era o Mad Max, filme, não. cara. Esse era o filme da Oscar, entendeu? não eu não tenho, na verdade, eu não tenho, eu tenho eu tenho menos raiva desse Oscar de melhor filme do que do George Miller perder esse Oscar de direção, e para quem perdeu esse Oscar de direção, para uma pessoa que tinha ganho o Oscar no ano anterior. Entendeu? Isso, para mim, é o grande absurdo. Porque, tipo, quando você olha o que estava acontecendo nas premiações naquela época, a coisa mais óbvia era o George Miller ganhar aquele Oscar. Porque o Alfonso Cuarón tinha ganho com Gravidade, porque o Damien Chazelle foi ganhar depois com La La Land. Então, tipo, era óbvio, tipo, não tinha como dar para outra pessoa. O filme ganhou 6 Oscars, era um acontecimento técnico do ano, era o filme que, de acordo com todo mundo, era o segundo lugar do ano. Tipo assim, ok, a gente entende que vocês não vão premiar o espetáculo, vocês vão premiar coisa séria, mas o Oscar de direção vocês vão dar para o espetáculo. É isso aí, não é? Não, eles deram um Oscar bizado, entendeu? Para a pessoa. Então, não consigo entender mesmo. Agora, eu não estou querendo me colocar no lugar melhor, até porque eu entro nessa briga todo ano começa a se falar de Oscar, volta-se a falar de Mad Max e Spotlight. Eu gosto muito de Spotlight, não acho melhor que o Mad Max, eu acho que ele era o filme abaixo de Mad Max, ainda que fosse quilômetros abaixo, eu acho que ele era o filme possível para ser premiado, se não Mad Max. E eu, ao contrário de muitos amigos e muitos companheiros da crítica, eu olho aquele filme e acho que é um espetáculo de direção, aquele filme. É um filme que, tipo... Cara, é um filme, tipo, todo o filme é um filme sobre repressão religiosa e repressão da igreja, muito mais. Cara, é um filme onde a igreja está sempre olhando para os personagens. Uhum. Até quando ela não tá, cara. Tem uma cena do diálogo entre a Rachel McAdams e o cara que vai se confessar, uma das crianças abusadas, que eles estão numa praça, e a praça é toda rodeada por igrejas. Tipo, as igrejas estão o tempo todo vigiando o que acontece no filme. Cara, isso é muito bonito de você perceber essa textura do filme, entendeu? Tipo, é um trabalho jornalístico bacaníssimo que o filme faz. Então, eu gosto muito do filme. É óbvio, não tinha como esse filme... Até porque não é que eu seja a favor do espetáculo. Eu sou a favor da explosão da casinha. Não é as pessoas saírem da casinha, da explosão da casinha mesmo. E acho que o Mad Max faz exatamente isso. Mas eu gosto muito do Spotlight. Acho que é um filme muito bom, com um roteiro muito bom, com um elenco foda. Enfim... Legal tu falar, Chico, porque quando me perguntam do filme, eu falo, cara, é um filme sobre vigilância. E depois eu me dei conta do seguinte, as pessoas não se dão conta dessa presença sempre de um crucifixo, ou de uma igreja, ou de uma coisa. Não. E, de certa forma, é o que acontece na própria comunidade. Exatamente. Eles acabaram percebendo. A gente tem umas sutilezas... Vai, fala. Não, pode ser. Não, a gente tem umas sutilezas ali, né? De situações cristãs, né? Porque a gente, por mais que a gente vá pro espiritismo, ou para as religiões de matriz africanas, ou para o protestantismo, a gente é criado dentro do cristianismo, né? Então, tipo, existe muito esse medo, né? Tipo, o crucifixo como uma imagem de poder, uma imagem quase de repressão, que você tem que respeitar aquilo, quase de uma maneira amedrontadora. E o filme utiliza esses códigos muito bem, entendeu? Porque aquelas pessoas todas foram fodidas pela igreja, entendeu? Então, e a igreja nunca sai do lado delas, entendeu? Tipo, tá sempre próxima, sempre olhando, sempre à espreita, entendeu? É muito bizarro o filme. O objetivo não é falar do Spotlight aqui, né? Mas tem uma cena que eu gosto muito, por exemplo, que é o momento que eles estão no telefone, tá todo mundo ao redor do telefone, e o telefone é uma ligação de alguém que está trazendo, eu não lembro exatamente quem é, e a gente começa com foco no telefone, e eles atendem o telefone, e à medida que a informação está saindo, está vindo, e eles estão ouvindo, eles botam no viva voz, a câmera começa a se afastar, como se a informação está chegando e ela está ganhando o mundo, eles vão aumentando, e a gente vai vendo a equipe inteira, e a câmera continua se afastando. Sim. Então, tem algumas coisinhas, algumas ousadias ali que eu acho que é legal, justamente por conta desse tema de vigilância. Mas com certeza, gente, assim, ó, eu acho que nenhum filme naquele ano chegava
nos pés do filme do George Miller. Nenhum. Eu falei que ia contar uma história para vocês. Minha esposa estava grávida do segundo filho. E eu tinha que ver esse filme no cinema, né? A gente foi ver no cinema, etc e tal. Ela estava com 6 para 7 meses. E aí o que acontece? Tem aquele trabalho de som maravilhoso deles indo e aqueles tambores batendo, né? E os tambores, mistura diegético com não diegético, a trilha com os caras batendo e o cara com a guitarra, e aquele filme batendo, e som, trabalho de som. Chegamos em casa, o Eduardo, que é meu filho, não se mexia na barriga dela. E no outro dia não se mexeu. Ele passou 3 dias sem se mexer. E a gente ficou preocupado. A gente foi até no médico. Não, tá bem. O coração tá batendo, tá bem. Só tá quieto. E ele sempre vivia batendo. A gente brinca até hoje que o impacto da Estado da Fúria foi tão grande que ele deixou de reagir. Ele se assustou tanto com aquele barulho que ele ficou 3 dias sem se mexer dentro do útero da mãe dele. E eu vou contar isso quando ele conseguir entender, para botar o filme para ele ver. Ele tá com 6 para 7 anos. Porque aquilo ali é uma coisa fora, uma coisa normal, né? O Cadu comentou a questão eu nem tinha reparado nessa coisa da primeira metade você ser um personagem masculino que sofre o que as mulheres normalmente sofrem no filme de ação. Isso é muito interessante. Mas eu lembrei justamente daquela parte que me deu um arrepio no cinema. Que eles passam por tudo que eles passaram, eles chegam lá, eles encontram nada versus nada, e ali a gente tá na metade do filme. Só que tu não te dá conta com tanta coisa acontecendo. Quando de repente eles falam, ela fala para eles que eles só tem um caminho a seguir, ele olha para trás, diz voltar para onde a gente veio, aí eu senti um arrepio. Eu falei, não, cara, não é qualquer diretor que faz isso. Então, na metade do filme, quando você pensa que já vivenciou tanta coisa, tu sabe que tu vai ter que voltar a vivenciar tudo aquilo que tu passou antes. E eu me lembro até hoje da sensação que eu tive no cinema, porque quando ele fala aquela frase, vamos voltar para onde a gente veio, eu me ajeitei na poltrona. Eu botei para frente, me ajeitei, e bom, vamos lá, né? Que aí eu tinha me dado conta que a gente estava na metade do filme. Isso aí é uma coisa tão legal da gente sentir quando a gente olha um filme, quando a gente vê um filme, quando a gente está vivenciando esse filme, você ser afetado a ponto de você começar a se ajeitar, se preparar, porque você sabe que a coisa vai bater forte. Eu tenho uma lembrança muito forte desse filme, muito boa. Tem umas coisas também, o Chico gosta muito de comentar esse tipo de coisa. A gente vê a Furiosa pela primeira vez de nuca, né? A gente vê a nuca dela caminhando com a marca que o como é que é o nome dele? Como é que é o nome do vilão? Não lembro dele agora. O Strange, não é? Putz, ele tem um nome. Bom, não vou que é o vilão lembrar. do primeiro, é o ator que fez o vilão do primeiro, né? É o ator exatamente. Bom, ela tá marcada atrás como se fosse gado, né? Então a gente vê a primeira vez que a gente vê ela, a gente vê a nuca dela marcada. A gente nem vê ela diferente. Ela é um ser que está sendo controlado. Immortan Joe. E a última, Immortan Joe, isso. E a última cena que a gente tem dela é o oposto. Ela tá encarando a gente de frente, mas não só encarando a gente de frente, ela tá encarando a gente lá de cima. Em contra-plongé, ela tá olhando enquanto a gente de cima como vitoriosa e não mais pelas costas. Eu acho tão bonita a maneira como às vezes a gente consegue ver que tem um trabalho pensado ali de como é que você vai conduzir essa história, em vez de simplesmente, não, vou só botar cena de ação, etc e tal. Um cara com 70 e tantos anos, filmar do jeito que ele filmou, no braço, sem CGI, claro que CGI tem, mas tudo ali no braço, nos dublês, a gente vê aqueles carros realmente capotando, a gente vê as coisas acontecendo de verdade ali no braço. Isso aí não é qualquer um que faz hoje em dia. Né? E com a qualidade que ele consegue entregar ali, a gente mostrou esse filme para analisar aqui na universidade num debate que falava sobre feminismo, olha só. Escolhemos exibir o Estado da Fúria para falar sobre feminismo. E eu comentei com eles, olha que interessante, tem tanto filme de ação que você tem os personagens indo para lá e para cá, no quadro, né? Você fica olhando para lá e para cá. O George Miller é da escola antiga, mas olha o que ele faz muito bem. Tudo que é foco na cena de ação está sempre centralizado. A câmera dele consegue centralizar exatamente o que é o objeto daquela ação. O que está acontecendo ao redor está só complementando. O centro é tudo aquilo que importa. Tem muito filme de ação que tu vê um monte de coisa acontecendo, tudo que é canto de cá, canto de lá, etc e tal. Ali não. E eu fico apavorado porque ele fez isso no braço. Ele fez isso com os carros andando. Tinha um cameraman ali que estava realmente seguindo aquelas ordens dele e as coisas acontecendo. Então, a gente falar em George Miller, por isso que eu queria deixar por último. Eu falei, vamos deixar o filé mignon por último. Não tem como eu não mencionar o Estado da Fúria, não só como grande filme dele, mas como um dos filmes que, para mim, sedimenta o cinema de 2000 para cá, do século XX. Se você me pedir, fala 5 filmes que te marcaram
nesses 22 anos de 2000 em diante. O Estrada da Fúria está entre eles. Pela experiência que eu tive no cinema, pela experiência do meu filho, que ele não sabe ainda, e por toda essa ousadia técnica e temática, né, Cadu, que tu falou ali da questão do feminismo, né, que não é qualquer um que consegue fazer isso da maneira como ele fez. Quer falar aí, Chico? Sua experiência do Estrada da Fúria? Ai, gente. Não, adoro que o Fábio puxa umas coisas. Fiquei eu aqui, ai meu Deus, quais são os 5 filmes? Mas sim, mas com certeza Mad Max está entre eles, né? E eu acho interessante, porque a gente é de uma época, como o Fábio falou nisso, a gente é velho, né? A gente consegue pegar esses 22 anos e, com raras exceções, os filmes que a gente colocaria nessa lista, basicamente a gente deve ter visto todos no cinema. Porque é isso, né? Tipo, chegamos nesse ponto, entendeu? Tipo, é óbvio que a gente sempre vai olhar, poxa, eu gostaria muito de ter visto, sei lá o quê, 2001 no cinema, quem nunca viu. Pois é, mas a gente é de um tempo que as coisas históricas que estão sendo produzidas agora a gente está vendo, a gente está acompanhando, né? A gente vai chegar, daqui a pouco a gente vai começar a ver pessoas fascinadas por Mad Max, mas que só viram 10 anos depois do lançamento dele. Eu já tive alunos ali dizendo que é um filme antigo. Ah, é? Mad Max é antigo? É antigo. Aquele antigão lá, que saiu lá. Aquele antigão lá. Aí você pensa, lógico, do Mel Gibson, né? Óbvio, antigão. Não, esse que tem a mulher careca, a carequinha esse lá. Esse é a mulher careca, maravilhoso. Uma curiosidade, vocês viram a versão preto e branco? Não. Vi. Eu não vi. Você viu, Cadu? Eu vi porque eu comprei o Blu-ray. Aí eu vi. Não, eu comprei antes. O Mad Max, o Mad Max e o Gravidade são os dois únicos Blu-rays que eu comprei 3D. Entendeu? São eu comprei, na época eu comprei, quando eu fui comprar meu último aparelho de Blu-ray, o aparelho de Blu-ray em 3D era o mesmo preço do aparelho de Blu-ray normal. E o Mad Max estava sendo lançado nessa época. Eu falei, bom, então vou comprar ele para poder comprar o Mad Max também. E aí, lá na hora, o Gravidade, que já tinha sido lançado, também estava vendendo. Eu falei, sabe o que mais? Vou levar os dois. E aí levei os dois, são os dois únicos filmes que eu tenho em 3D em casa. Para ver em casa. Não, muito bem escolhido. São duas experiências extraordinárias de 3D. Agora, Cadu, eu vi e eu acho que perde muita coisa. Tanto aquele trabalho, exato, o trabalho que ele tem ao longo do filme inteiro, a gente pegar a roda de cores do design, né? Você tem o azul de um canto e o laranja do outro, são cores que se complementam. E ele trabalha muito bem o azul e laranja ao longo de todo o filme, mas você perder esse trabalho dele daquele deserto laranja, e como aquilo ali influencia, até os próprios personagens também, eles vão oscilando a cor de acordo com o tempo do dia ali. Ele usa um filtro muito forte de azul, um filtro muito forte de amarelo, e tu perde aquilo no preto e branco. O preto e branco, a coisa do preto e branco é que ele evita que tu seja levado a prestar atenção em coisas que não interessam na ação também. Tu fica focado naquilo que está acontecendo. Só que tu perde todo um trabalho de ambientação, de cor ali, que para quem conhece, tu nota que tá faltando alguma coisa. De repente, quem não conhecia o filme e vê a versão em preto e branco, é muito boa, o contraste muito forte, muito legal, muito bonito. Mas para quem viu no cinema aquele azulão, aquele trabalho com o deserto, a tempestade, aquela vinda, não. Aí não a cor, eu acho que para mim é essencial. Eu comentei exatamente isso, que nem todo filme funciona isso. Por exemplo, Logan, achei que funcionou muito bem, preto e branco. Esse eu achei que não funcionou pela tempestade. Era isso que eu ia perguntar. Parasita eu não vou nem ver, cara. Parasita eu não vou nem ver o preto e branco. Pronto, o Cadu acabou com a minha colocação, que era isso que eu ia perguntar. Se vocês tinham visto os outros dois filmões que tinham sido lançados posteriormente em preto e branco, que era o Logan e o Parasita. Eu também decidi rever esses filmes sempre coloridos. Mas o Logan eu vi. Parasita eu nem sabia. Na verdade, Parasita eu nem sabia. E eu não fico... O Logan ficou um clima no ar legal. Eu gostei, pelo menos, do Logan, preto e branco. Agora, o resto foi pirulagem, assim. Eu também não entendi também qual era a vibe, não, disso. Acho que o Mad Max em preto e branco também foi George Miller mesmo, que tipo, falou, vou fazer aqui, tá? O resto eu acho que foi
no rabo, entendeu? Tipo, eu acho que virou moda. Daqui a pouco vai ser, sei lá, Ataque dos Cães em preto e branco, entendeu? E a observação que o Fábio fez do Mad Max, eu acho que também se aplica ao Parasita em campo micro, porque também é um filme que, por mais que seja numa casa, tem muito disso das distrações. Eu acho que não ter. Acho que o preto e branco também vai quebrar, não vou nem ver. Esse aí eu não vou ver. Não, acho que virou uma coisa. Virou um motivo para as pessoas reverem filmes, entendeu? Moda. Modismo. Não. Se alguém tivesse falado isso com mais força, esse Homem-Aranha que está sendo relançado agora, eles relançavam em preto e branco, né? De repente. Faria as pessoas irem ao cinema ver o filme. Pois é, Daqui a pouco o Batman vai ter preto e branco também. Sim. Bom, ali, de repente, até ainda teria algum sentido. Ali é um detetive no ar, em ação, né? Só que eles teriam que aplicar um contraste maior, porque senão a gente não ia enxergar nada. Exatamente. Do jeito que ele entregou o filme. Do jeito que você estava falando sobre o Logan, eu acho que isso meio que cabe no Batman também, como o Fábio falou. Principalmente no último aí. Nesse último mesmo, no Robert Pattinson. Esse aí que eu tô pensando. Que ele é quase que um detetive no ar, realmente. Ali. Uhum. E assim, para a gente, né, dar um contorno no debate todo, quais filmes que vocês acham influência do George Miller em outros? Assim, vocês lembram de algum exemplo? Todos os filmes pós-apocalípticos que vieram devem praticamente tudo ao George Miller. Né? Se você pegar ali os anos 80, você vai ter aqueles Crepúsculo de Aço com Patrick Swayze, um monte de filme que vai tentar puxar. Filmes baratos que a gente via, vocês viveram na época das locadoras, aqueles filmes que tinham os barcos. Harry 2000, lembra disso, Fábio? Lembro. Harry 2000. E tinha um monte de filmes baratos, classe B, C na locadora, que eram, na verdade, um monte de gente maltrapilha, com armas, Então, ele iniciou uma moda ali que depois começou a se expandir e não parou mais. Depois a gente teve lá aquele filme do Denzel Washington, lá do Livro de Eli, vários filmes ambientados. Ciborgue do Van Damme. Esse Ciborgue, eu adorava o Ciborgue, ele sendo crucificado. Então, olha quanto filme que veio, e eles vieram na esteira do Mad Max, né? A própria outra coisa que o Mad Max vai influenciar muito são as cenas de perseguição, né? A edição das cenas de ação, aquela câmera na altura do pneu, que ele pegou lá no primeiro Mad Max, que depois ele começou, usou muito no 2 também, e começa a se popularizar também, para dar a impressão de velocidade ali. Aquela edição que você tem a expressão do personagem à frente do carro e depois do que acontece, se tu olhar o Mad Max, é essa edição. Diminui bem, é um segundinho. E ele coloca nessas edições dos filmes dele uma coisa que faz muita diferença. Ele coloca, nem que seja por meio segundo, a câmera se aproximando do olho de um personagem que vai bater ou que vai acontecer alguma coisa. Isso aí pegou de um jeito que todo mundo começou a replicar depois. Porque aquele meio segundinho do olho do cara regalando, ele muda completamente aquela cena. Que antes, o que tinha? Antes você tinha a frente do carro, ela batendo, de repente bate e pronto. Quando ele coloca aquela reação humana, que é uma coisa muito do Mad Max, né? O 2 tem uma cena do 2 em que a gente tem o menino lobo, né? Aquele personagem que ele vai pegar aquela cápsula da espingarda ali, que ele vai segurando o menino, de repente aparece aquele cara na frente e pega a mão dele, e depois vem eu sempre esqueço o nome dos vilões do Mad Max, cara. Mas vem aquele cara lá e que arrebenta a mesma coisa. A gente chega aquele olho chegando, que parece que o olho vai sair das órbitas. Então, a gente tem questão de edição, questão de como filmar cenas de ação, você tem os filmes apocalípticos. Eu acho que muita coisa dele ali, a partir de 79 em diante, foi se popularizando, né? O cinema ele sempre vai pegando aquilo que funciona, e tem muita coisa que acho que até hoje segue. O Resident Evil 3, ele também lembra muito Mad Max. Total. É dirigido por um australiano também. Então, pelo Mulcahy, pelo Russell Mulcahy, é isso aí. Que é uma pessoa que eu acho que já tinha pego... chupado Mad Max outras vezes. Se não me engano, ele é o diretor do Corte da Navalha. A Highlander, ele fez um chamado Corte da Navalha, que é um cara que vai para a Austrália caçar o do Javali. Isso aí. Exatamente. E o George Miller ajudou a lançar outro diretor australiano também. Esse filme bom, mas ele depois é bem questionável, que é o Philip Noyce, né? Ele produziu o Terror a Bordo. Terror a Bordo. Sim. Philip Noyce vai fazer os Jogos Patrióticos, né? Depois. Isso, e o Perigo Real e Imediato também, que é a continuação. Aí depois... Eu acho que o Philip Noyce ali durante os anos 90 era ele e o Wolfgang Petersen, que acabou de falecer, né? Fazendo mais ou menos os mesmos filmes, né? Tipo,
Wolfgang Petersen fazendo Força Aérea 1, era aquelas coisas ali mesmo, meio que o Philip Noyce estava fazendo. Operário padrão, né? O operário padrão funciona bem para os estúdios. A diferença é que o Wolfgang Petersen apareceu com um barco, né? E o Philip Noyce apareceu com terror a bordo. Enfim, é mais modesto. Mas os dois são no mar, né? Os dois são no mar. E que eu ia falar... Não, Cadu, eu acho que tem uma influência, assim... Uma outra provocação que eu ia fazer. Hoje eu tô muito Cadu, gente. Se vocês acham que o Exterminador do Futuro 2 deve alguma coisa ao George Miller. Caramba. Cara, eu nunca pensei nisso. Eu vi ele há 2 Porque é um filme muito físico também, né? De perseguição muito física. O que é lógico que a gente pode colocar Mad Max, pode colocar Bullet também, Operação França, que não sei o que lá, mas eu acho que tem o Mad Max, ele amplia o escopo que esses filmes eram meio filmes de cidade, né? E o Exterminador do Futuro 2 leva essas perseguições para aquele Rio de São Francisco, que depois todos os filmes tiveram perseguições ali, entendeu? Enfim, e as coisas muito em larga escala também, né? Coisas que o Jorge já vinha propondo no 2 e no 3 e tal. Cadu, sabe uma coisa que eu sempre associei ao Mad Max? Tipo, a gente tem toda aquela situação envolvendo o tubarão com o mar, né? E o poltergeist com a televisão. E eu acho que o Mad Max faz isso pelo deserto, né? Tipo, eu acho que se as pessoas hoje em dia têm medo do que pode acontecer com elas em ambiente desértico, eu acho que é por causa do Mad Max. Entendeu? Que trouxe o deserto como um polo de perigo para alguém, como o mar foi para o tubarão, ou como a televisão foi para o poltergeist, por aí vai. Até o clima do 1 é bem terror mesmo, assim, a gangue é pesada, mano. Tipo assim, foi um pouco que eu falei até do Cobra no programa do Stallone, tem essa pegada também, não é numa estrada, mas assim, a pegada dos bandidos é bem parecida com o Mad Max 1, que é bem aquele pegado, pega a mulher, porra, o bebê... O bebê o primeiro filme, o primeiro filme, não sei porquê, sempre que eu vejo ele, eu sinto uma vibe, um clima de George Romero, uma coisa meio Noite dos Mortos, Dia dos Mortos, assim, aquele apocalipse que não é cidades destruídas, não, é um interior meio isolado, isso, sabe? É um filme de vingança, claro, né? Exato. E aí foi isso que ele mudou, né? Que o primeiro roteiro não teria a vingança com a morte da família dele. E ele achou que faltava alguma coisa. E aí, uma produção bem caseira, etc e tal, conseguiu dinheiro emprestado, ele filmava, acho que só nos finais de semana, quando ele conseguia se ausentar do trabalho. E aí ele colocou o detalhezinho, pequeno detalhezinho da morte da família para temperar a história do personagem. E é muito corajoso, né? Porque ele termina com um personagem que ele é completamente rancoroso. O Max, ele não é um personagem que é simpático. Em todos os filmes ali, ele é um cara rancoroso, ele é mal-humorado, ele não fala nada. É um cara que fala pelo que ele age, e não pela maneira como ele fala com as pessoas. E ele tem essa coragem de acabar o filme daquele jeito, com o cara andando ali, o outro explodindo lá atrás, etc e tal. E isso é coisa que o cinema independente dava, né? O cara não tava nem aí, não, vou fazer do jeito que... E é o que mais marcava, né? Se a gente pensar os independentes anos 70, 80, eles marcaram pela coragem, né? Ainda mais esses policiais rodoviários, é engraçado, né? Sempre saem uns filmes bons de filme independente, né? Sim. Eu tô vendo aqui como produtor, ele lançou a carreira de Nicole Kidman praticamente, porque dos filmes que ele produziu, depois do Mad Max 1, 3 tem Nicole Kidman. Era isso, né? Pessoas australianas, né? Então meio que se ajudavam, né? Vamos lá, te levo junto. Mas o ponto comum é ela. Os três filmes estão ela. Ela explodiu no Teu a Bordo, que eu acho que é um puta filme, mas é uma releitura do Faca da Água, né? Sim, sim. Praticamente, mas ele é um filme bem maneiro, né? Eu gosto também. Sanil também dando um empurrão no Sanil ali, né? Sim, sim. Que tinha do Possessão, mas, pô, nem era nada, né? Não, e o Billy Zane, pelo amor de Deus. Eterno Fantasma. Eterno Fantasma, eu ia falar do Fantasma. Vilão do Titanic, pô. Vilão do Titanic. Só lembro dele dando chilique no final do filme. Billy Zane, cara. Aí. Você gosta de terminar os programas com essas lembranças bizarras. Sim. A pessoa que a carreira terminou, coitado. Você chegou a ver o último programa, Fábio? A gente botou o Stallone cantando aqui no último.
Ah, sério? Ah, sim, teve Stallone com Dolly Parton, Fábio. Meu Deus. Eu sabia do Stallone e ator pornô, mas Stallone com Dolly Parton, Gente, eu vou ver. foi o primeiro framboesa de ouro dele. Olha, histórico isso. O primeiro dos 8 conquistados foi por esse filme com a Dolly Parton. E o Stallone é um cara que pra mim se tornou um ator tão legal, tão bom quanto quando ele ficou velho. Eu choro com os filmes do Stallone, eu choro com o Rocky Balboa, eu choro com os Creeds, porque eu vejo que ele também é um cara que, e não é só o personagem, eu vi o Samaritano, vocês já falaram do Samaritano, e impressionante como ele consegue me pegar pela mão e eu consigo acompanhar ele de um jeito que quando ele era mais novo eu não acompanhava. É mesmo? Uhum. Bacana. Eu sempre tive uma relação bacana com o Stallone. Eu sempre gostei do Stallone, do Schwarzenegger e do Van Damme. Sempre gostei. Sempre odiei Steven Seagal. Coisa que continua até hoje. Dia justifica. Não, eu sempre achei o Steven Seagal horrível, abominável. Ele é o cigano Igor do cinema americano. Eu acho ele abominável. É uma coisa tá assim... como tá porque ele é o conselheiro do Putin, né, pô? Por isso que o mundo tá essa loucura. É o conselheiro do Putin, pô. Mas os outros 3 eu gostava. E o Stallone, pra mim, tinha uma coisa desse negócio do... Eu sabia que ele era uma pessoa pobre, que tinha nascido pobre, que não sei o que lá. Então eu achava que isso era o emocional do Stallone, estava nesse lugar. Os outros 2 eram estrangeiros, entendeu? Eram pessoas que tinham vindo de países super desenvolvidos, que não sei o que lá, eram aventureiros, pessoas corajosas, que tinham ido para a América, que não sei o que lá. E o Stallone não, era tipo um primo pobre que deu certo, entendeu? Tipo, aí eu... É estranho isso, né? É. O Stallone me conquistou ali quando ele fez a Daylight, Risco Total, ali que ele saiu do estigma dos Rambos, etc e tal, do Falcão, Campeão dos Campeões. Ali eu comecei a acompanhar ele, não... E o primeiro Rambo, né? Eu tinha um pavor daqueles filmes de brucutu dos anos 80 lá, porque para mim ele era o antítese, então eu não comprava. Mas ele hoje é um cara que me emociona. No debate eu lembro de toda... Fábio. No debate eu lembrou de você, da sua menção ao Renny Harlin, pô. Que é o Renny Harlin, que é exatamente esse filme aí. Exatamente, e ali me pegou. Mas curioso, né? Chorar com o Stallone como eu choro com os filmes do Rock é uma coisa de família aqui também. Minha esposa é fã da série, a gente fez uma maratona e no final a gente tava se debulhando, assim, ó. Choramos Rock Balboa, choramos Creed 2, então... E o Samaritano também, me pegou pela mão ali. Hoje eu acho ele um velhinho tão legal. Ele é simpático, ele é muito legal. A gente vai ter que ver, por conta disso, os Mercenários 4, mas enfim. Pra mim, o papel perfeito de Stallone hoje seria aquele papel do Bruce Willis no filme do Edward Norton, que é o amigo do Gaguinho lá, o Brooklyn lá, Brooklyn não sei o quê. O filme do Edward Norton. Ah, tá. Nossa, sabe que eu gosto muito desse filme? Eu também, então, pra mim Stallone tinha que ser o Bruce Willis, aquele mafioso antigo que ensina o herói, sabe? Aí é o vovozinho legal, assim, entendeu? Eu e gosto morre muito no início do filme, assim, pra chocar, morre. Pô, gente, mas beleza, né, cara? Acho que de George Miller a gente devassou tudo que tinha que devassar. Até apontou Junta 3 velhos, dá nisso, né? Junta 3 velhos, dá um monte de papo velho. Veio coisa que eu nem tinha pensado. Acho que vou rever o Lorenzo. Com certeza. Já estava separado aqui, não deu tempo para esse, mas vou rever com certeza. E, pô, gente, continua acompanhando. Pô, prazerzaço de novo, Fábio, que vem próximos aí de novo. Prazer é meu. E Chico, pô, toda vez aí, estamos aí. Próximo vai ser Cinema Nacional, se tudo der certo. Falar de Cinema Nacional aqui. E vamos embora, gente. Muito obrigado. Quem puder, notificação, sininho, apoia a gente. Estamos no 7º, estamos aos poucos indo bem aqui e vamos continuar debatendo cinema e fala do algoritmo. Valeu, galera. Grande abraço. Valeu. Obrigado pelo convite. Valeu. Tchau, gente. Valeu.